Nesse vídeo aqui, eu quero propor um debate aqui com vocês sobre o tema da inclusão, né? Que é uma pauta social que começou a ganhar força de uns anos para cá, né? E é aquilo, né? Em relação a essas pautas sociais, existe muita questão da moda, né? Então, assim, a gente poderia, de certa maneira, entender que a questão da inclusão é uma pauta social que está na moda. Hoje em dia, muito se fala em relação a questões de inclusão, tá? Em vários contextos. Vou abrir a porta aqui para o gato sair. Lembrando aqui, né, pessoal, assim, os nossos vídeos aqui, eles não têm cortes, não têm edições, tá? Então, assim, é um tema, né, que é um debate, né, que está presente em diversos contextos. Mas existe um contexto específico em que esse debate ele é difundido, né, que é na mídia. Tanto na mídia tradicional, quanto nas mídias alternativas, ou mídias, digamos assim, mídias sociais, tá? Como a própria internet, as redes sociais e etc. E eu, por esses dias, estava fazendo uma reflexão sobre esse tema a partir da perspectiva da ansiedade social e da introversão, né? Eu trato esses temas aqui de forma paralela. Vocês estão cansados de saber que não é a mesma coisa. Ansiedade social é diferente de introversão, mas são temas que dialogam de uma forma muito próxima, né? Eles estão muito interligados, esses dois temas. Eu acabo abarcando a introversão também dentro aqui do nosso canal. Tudo bem? Bem, o que a gente tem assim de mais frequente nesse tema da inclusão, pelo menos assim, a partir do que eu conheço a respeito desse tema, é em relação a pessoas que têm algum tipo, né, de deficiência, né, as chamadas deficiências múltiplas. Tá? Essas deficiências múltiplas, elas podem ser tanto de natureza psicológica, né, uma deficiência mental, por assim dizer, né, ou uma deficiência física, tá? Mas existem outros, digamos assim, outros grupos minoritários em que se aborda muito a questão da inclusão. Por exemplo, inclusão de gênero, inclusão de pessoas LGBT, inclusão de pessoas negras, enfim, grupos minoritários, né? Eles são muito, digamos assim, muito capturados por esse tema da inclusão, e eu concordo totalmente com essa ideia da inclusão, porque, obviamente, né, pessoal, isso é uma questão muito bem estabelecida. Esses grupos sociais minoritários que eu citei, eles têm um histórico social de extrema exclusão. Eles são literalmente marginalizados pela sociedade. Agora, eu não vejo uma questão de inclusão dialogando com o tema da timidez, da ansiedade social e da introversão, né? Vocês sabem, né, pessoal? Claro,
que esses temas, eles são as bandeiras que eu levanto aqui, são as bandeiras que eu defendo. Tá? Por quê? Porque é um tema que é extremamente caro para mim. Tá? Então, eu vou estar sempre com esse olhar, com essa perspectiva, né, da inclusão nos diversos espaços sociais de pessoas tímidas, socialmente ansiosas e introvertidas. Agora, eu não vejo esse movimento de inclusão dessas pessoas. Pelo contrário, né? É claro, né, a gente vive, né, um contexto social que é extremamente excludente com o diferente. Tá? E você ser tímido ou ser introvertido na nossa cultura é um padrão de comportamento diferente. Ele destoa daquilo que é considerado esperado ou, entre aspas, aqui, normal socialmente. E, consequentemente, essas pessoas sofrem processos de exclusão social, processos de preconceito, discriminação e por aí vai. Assim como os outros grupos sociais que eu mencionei. Pessoas LGBT, pessoas com deficiências múltiplas, pessoas negras e etc. Agora, esses grupos minoritários, eles têm uma visibilidade social. Esse é que eu estou querendo colocar aqui. Não que não seja uma questão importante que esses grupos tenham essa visibilidade. Eles têm que ter essa visibilidade e têm que estar dentro dos movimentos de inclusão social. Isso é óbvio. Agora, os indivíduos que são tímidos e introvertidos, eles estão, de certa maneira, excluídos do processo de inclusão social. Ou seja, não existe, até onde eu sei, uma, digamos assim, né, uma liderança que, vamos dizer assim, fique de frente a esse movimento de inclusão desse grupo. Inclusive, eu já discuti isso em um artigo que eu escrevi, colocando os tímidos como um grupo minoritário. Né? Minoritário aqui no sentido sociológico, tá, pessoal? Não no sentido de quantidade, mas como um grupo que sofre processos de exclusão, como eu falei, e processos de preconceito. Por quê? Porque existe, como eu falei isso várias vezes, eu vou cansar de falar isso aqui, tá? As pessoas que são extrovertidas, são comunicativas, são expansivas, elas são mais valorizadas socialmente, na nossa cultura, pelo menos. Tá? Então, a minha proposta aqui com esse vídeo é gerar um alerta, gerar uma semente que seja, que precisa ser regada todo santo dia, para que a gente tenha, para que essa pauta social da inclusão, ela chegue também no grupo dos tímidos e introvertidos. E aí, para fechar o vídeo,